Obrigada, Marcos. Agradecemos a Deus mais uma oportunidade de aqui estar reunidos para mais um estudo do livro Nem Céu Nem Inferno. Que os bons espíritos nos inspirar a compreender melhor aquilo que vamos estudar. Que um dia tenhamos condições de ensinar os nossos pares a se esclarecer também junto conosco. Senhor, fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo aqui pelo IPT, Espiritismo para Todos. Nós estamos na página 156, no item 8, cargos exercidos com abstração de personalidade. Alguém quer ler para a gente? A Sandra? Tá com o dedinho? Eu vou ler um pouquinho. Tá bom. Obrigada, Sam. Item 8. Cargos exercidos com abstração de personalidade. É importante impor uma barreira às ambições pessoais para as quais não se deve deixar nenhuma porta aberta. O presidente é nomeado pelo período de 1 ano e pode estar entre os integrantes ativos ou entre os conselheiros titulares. A autoridade do presidente é estritamente administrativa. Não pode tomar decisão alguma sem a participação do comitê. Manuscrito Sedor, Lucas 105:01. O comitê é formado por 24 membros que participam das deliberações. Manuscrito Sedor, Lucas 95:01. Comentário. Sendo que todas as decisões devem ser tomadas em grupo, depois de debate e exposição de ideias de todos, os membros devem assumir a coordenação das atividades de cada área de interesse, apresentando os relatórios, questões e necessidades nas reuniões para apreciação coletiva, e depois se responsabilizando pela execução por eles mesmos ou pelos auxiliares. O presidente, no projeto de Kardec para o comitê, seria nomeado por 1 ano, podendo ser entre os membros ativos ou mesmo entre os conselheiros, tendo autoridade estritamente administrativa, não podendo tomar decisão alguma sem a participação do comitê, supervisionado pela Assembleia. Item 9. Aperfeiçoamento contínuo do programa. Os congressos anuais ordinários tomam o nome de congressos orgânicos quando seu objetivo especial é a revisão dos estatutos constitutivos e do formulário da profissão de fé. Essa revisão ocorre em momentos determinados, a fim de manter a Constituição e o programa de crenças constantemente no nível do progresso das ideias e das necessidades dos tempos, para não ser privado da luz de ninguém. A iniciativa de proposta pertence a todos os espíritas juramentados, mesmo que não devam fazer parte do Congresso. Manuscrito Sedor, Lucas 155:01. Comentários. Durante muitos anos, Allan Kardec elaborou o projeto, desde as primeiras ideias, aperfeiçoando-o em suas viagens, perguntando aos espíritos nas sessões espíritas, assim como recebendo orientações espirituais de outros grupos. Enfim, reunindo todas as orientações e necessidades, fez o anúncio em seu artigo Constituição Transitória e deixou preparada em manuscritos a Constituição Definitiva. Todavia,
O Espiritismo surgiu na época do conhecimento científico e do progresso. E Kardec sabia que, com a execução prática do projeto e com os avanços da humanidade, os estatutos deveriam ser revistos pela direção coletiva do Espiritismo. Para isso, previu a instauração de congressos especiais, chamados orgânicos, reunindo delegados do mundo inteiro para essa tarefa. Item 10. Progresso permanente da doutrina espírita. As atribuições do Comitê Central são o cuidado dos interesses da doutrina e da divulgação, a preservação de sua unidade pela concentração dos princípios reconhecidos, a promoção de suas consequências. O estatuto de novos princípios suscetíveis de entrar para o corpo da doutrina, manuscrito Sedor, Lucas 110:01. Comentário. Até meados do século XVIII, o Espiritismo tinha sido influenciado pelo pensamento de origem mística da religião e elaborado filosoficamente a partir de pensadores como Sócrates, Rousseau, Kant, Leibniz e tantos outros. Somente no início do século XIX, Comane de Bihan teve início a abordagem científica do ser humano enquanto alma encarnada. Os discípulos deste organizaram na universidade as ciências filosóficas, na escola francesa do espiritualismo racional. Rivail, ao fundar o Espiritismo, o qualificou como ciência filosófica e complemento dos estudos psicológicos desse espiritualismo científico. Dessa forma, a organização e o método do Espiritismo deveriam seguir as diretrizes do pensamento científico, nunca se imobilizando, mas sempre progredindo em seus princípios. Para isso, o Espiritismo deveria se servir da organização pela direção coletiva, manter a ampla e diversa rede de grupos mediúnicos e o método da universalidade do ensino dos espíritos. Somente com essa organização seria possível o estudo de novos princípios suscetíveis de entrar para o corpo da doutrina, como afirmou Kardec. Infelizmente, como vamos constatar pelos fatos que se sucederam após a morte de Rivail, essas condições primordiais foram extintas e os princípios da doutrina espírita foram mobilizados nas condições em que estavam ao final da fase de elaboração, nas obras de Allan Kardec. Esse se tornou o único legado do Espiritismo, até que as condições necessárias para o progresso permanente se restabeleçam no futuro. 11. Fundamentos financeiros para o Comitê Central. Interpretando o modelo financeiro para o estabelecimento do Comitê Central, com fins à perpetuidade do Espiritismo, podemos abstrair que Allan Kardec estava se aproximando do que hoje são os princípios de uma fundação, ou seja, todos os bens aportados, as doações do movimento espírita e o excedente dos produtos seriam convertidos em patrimônio. Qualquer tipo de despesa seria assumida em virtude da renda do capital disponível, para que jamais o patrimônio pudesse ser dilapidado. É comum, hoje em dia, quando um milionário deixa sua fortuna para uma fundação, determinar que somente a renda pode ser utilizada para atividades, investimentos e despesas, com o objetivo de perpetuar a entidade.
Kardec planejou esse mesmo conceito para o espiritismo. A sorte de uma administração como esta não pode estar subordinada às probabilidades de um negócio comercial. Ela deve ser, desde o seu início, se não tão florescente, ao menos tão estável que o será daqui a um século. Quanto mais a sua base for sólida, menos ela estará exposta a golpes da intriga. Kardec, Revista Espírita, 1868, dezembro, página 24. 11.1. Autossustentabilidade. A experiência demonstra que se devem considerar como essencialmente aleatórios os recursos que não repousem senão sobre o produto de cotizações. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais seria uma falta de previdência. A sorte de uma administração como esta não pode estar subordinada às probabilidades de um negócio comercial. A mais vulgar prudência quer que se lhe capitalize de maneira inalienável os recursos à medida que eles chegam, a fim de constituir uma renda perpétua ao abrigo de todas as eventualidades. A administração, regulando suas despesas sobre sua renda, a sua existência não pode, em nenhum caso, ser comprometida. Comentário. Kardec considerou que, para arrecadar fundos para manter a estrutura de organização do espiritismo, não deveria contar somente com doações ou mesmo transformar o comitê num negócio comercial. Essas condições trariam instabilidade diante das despesas regulares. O professor Rivaio tinha grande experiência em administração e contabilidade e pensou nas particularidades da questão financeira. Em seu projeto, o comitê deveria investir os recursos e doações sempre como capital, nunca gastando-os para pagar as despesas. Criou um projeto de casas de aluguel para constituir uma renda perpétua. O objetivo era tornar o espiritismo financeiramente autossustentável. 11.2. Diferença entre capital e renda. Devendo a propriedade Vila Segur, desde agora, ser a sede da administração central, a sociedade usufruirá da receita produzida pelas edificações que poderão ser feitas sobre a referida propriedade. Os recursos provenientes de doações de terceiros serão, no menor prazo possível, convertidos em valores mais seguros e principalmente em imóveis. Até serem usados, serão depositados no Banco da França. Manuscrito Sedor, Lucas, número 16501. A partir de um capital, constituir uma renda inalienável destinada, primeiro, à manutenção do estabelecimento, segundo, a assegurar uma existência independente àquele que me sucederá e àqueles que o ajudarão em sua missão. Terceiro, a subvencionar as necessidades correntes do espiritismo, sem correr à sorte de produtos eventuais. Kardec, Revista Espírita, 1868, dezembro, página 15. Comentário. No projeto de constituição definitiva presente nos manuscritos, Kardec definiu o conceito de que as doações não seriam destinadas a custear despesas, mas deveriam ser incorporadas no capital do comitê para se tornar fonte de renda. 11.3. Custo e despesas proporcionais e limitados ao nível de renda disponível.
a administração, regulando suas despesas sobre a renda, a sua existência não pode, em nenhum caso, ser comprometida. Os emolumentos fixos dos vários funcionários serão proporcionais aos recursos de renda. Item página 24. Comentário. Qualquer despesa do projeto só poderia ser assumida quando o nível de renda disponível comportasse esse valor, ou seja, dar os passos do tamanho das pernas para garantir a estabilidade. Isso também seria um motivo para que o comitê fosse iniciado com 6 integrantes, 3 membros e 3 consultores, ampliando seu quadro na medida do possível, garantindo a adequação das despesas até atingir o número limite planejado de 24 participantes, 12 membros ativos e 12 conselheiros. 11.4. Transparência das contas e respeito às leis. Serão mantidas contas muito regulares, a fim de estabelecer a situação todos os anos e ser capaz de justificá-la a quem possa interessar. Manuscrito Sedor, Lucas, número 170-01. Comentário. Em toda a sua trajetória, Kardec sempre prestou contas de forma clara e minuciosa de todos os valores e atividades envolvidas na organização do Espiritismo durante sua fase de elaboração. Dessa forma, no projeto da fase de direção coletiva, as contas, diretrizes, atividades deveriam ser registradas nas atas, relatório dos membros, prestações de contas, acessíveis tanto para as assembleias e congressos, como também para a sociedade em geral. As atividades do comitê deveriam ser acompanhadas e fiscalizadas pelas assembleias, seguindo o projeto de direção coletiva, protegendo assim a organização de qualquer interesse, ideia ou vontade pessoal. 12. Revista Oficial do Espiritismo. A revista terá o título de Revista Espírita, Jornal Oficial do Espiritismo, publicada sob a direção e sob os cuidados do Comitê Central. Ela será redigida segundo o espírito da doutrina. Ela permitirá artigos de estrangeiros, mas que devem ser previamente aceitos pelo comitê. Ela trará relatos dos fatos que interessam à doutrina do ponto de vista do estudo. Ela será publicada no dia 1º de cada mês, no mesmo formato que o anterior, e não se transformará em jornal de folha. Ela relaciona as decisões do comitê que seriam úteis dar conhecimento ao público. Manuscrito Sedor, Kempf, número 1001. Comentário. Foi prevista a continuidade da Revista Espírita na fase da direção coletiva, passando a ser uma das atribuições do comitê de 24 membros à sua direção. O nome passaria a ter o título complementar de Jornal Oficial do Espiritismo, visto que estava prevista a continuidade das pesquisas por meio da Sociedade Espírita e demais grupos associados. Também havia o projeto de estabelecer, a partir do ensino dos espíritos superiores, novos princípios suscetíveis de entrar para o corpo da doutrina. 13. Obras básicas a preços populares. A publicação das obras fundamentais da doutrina, nas condições mais avançadas para sua popularização, em francês e nas línguas estrangeiras. Manuscrito Sedor, Lucas 115-01. Sendo garantida uma renda suficiente para as despesas fixas correntes,
será retirado dos fundos disponíveis o valor necessário para as publicações feitas para o sucesso do comitê, em particular as obras fundamentais da doutrina, em edições populares e em idiomas estrangeiros. Como os recursos utilizados nessas publicações são apenas adiantamentos que retornarão com a venda, eles serão, à medida que retornarem, alocados como os demais, para aumentar a renda. Manuscrito Sedor, Lucas 165:01. Comentário. Em seu artigo publicado na Revista Espírita, Constituição Transitória, Kardec comentou que pessoas lamentavam que as obras fundamentais tinham preços elevados e que, se fossem feitas edições populares com preços baixos, teriam maior difusão. E afirmou: nós somos completamente desta opinião. No entanto, as condições nas quais eram ditadas não permitiam isso. Seria preciso uma nova combinação que se liga ao plano geral da organização, exigindo capitais que não tinha e tempo para realizar. Nos planos manuscritos, Kardec previu que o momento certo seria quando a renda proveniente do capital do comitê, destinada para as despesas, fosse suficiente para publicar as obras fundamentais pelo comitê, em edições populares e também em outros idiomas. Uma parte do capital seria empregada, mas como as vendas das edições, esse valor seria restituído ao fundo de capital. Nesse momento da administração, quando o comitê estivesse capitalizado o suficiente para esse fim, segundo Kardec propôs na Constituição Transitória, para dar uma existência legal, além do direito de adquirir, de receber e de possuir, ela será constituída, se isso for julgado necessário, por ato autêntico, sob forma de sociedade comercial anônima. Além disso, esse ato deveria ser organizado, se fosse julgado necessário, de forma a atender a todas as estipulações necessárias para que jamais possa se afastar do seu objetivo e que os fundos não possam ser desviados de sua destinação, pois Kardec sabia que sempre deveria se estar atento aos funestos interesses pessoais, maior espólio das organizações coletivas. 14. Conclusão. As bases do Espiritismo, sem dúvida, estão postas, mas é preciso que sejam completadas por vários trabalhos que não podem ser obra de um homem só. Para evitar falsas interpretações no futuro, as aplicações errôneas, em uma palavra, as dissidências, é necessário que todos os princípios sejam elucidados de maneira a não deixar nenhum equívoco, para, na medida do possível, não dar lugar à controvérsia. É preciso que os trabalhos complementares sejam realizados com o mesmo espírito e visando concorrer para um objetivo único. Suponhamos, portanto, para realizar esta obra, um encontro de homens capazes, laboriosos e animados pelo zelo de uma fé viva, trabalhando em comum, cada um em sua especialidade, submetendo seus trabalhos à sanção de todos e discutindo-os em comum. Eles, sem dúvida, chegariam à coroação e ao edifício que se ergue. A autoridade dos princípios aumentaria pela autoridade do número, da seriedade de seu caráter e da consideração com a qual eles saberiam conciliar. Uma das consequências desse projeto seria dar ao Espiritismo uma liderança permanente pela perpetuidade da obra, assentada sobre bases sólidas,
independentes das questões de pessoas e de assegurar também a unidade futura da doutrina, de unir, por consequência, sob uma mesma bandeira e em uma sociedade espírita universal, por uma profissão comum de fé, os adeptos do mundo inteiro, entre os quais se estabelecerão, pela força das coisas, os laços de uma mútua fraternidade. Manuscrito Sedor, Kempf. E esse tanto de letra aí que eu não sei o que é. Comentário. Esse programa representa a materialização de uma prática baseada nos princípios da autonomia intelecto-moral segundo o Espiritismo. Independente de sua forma, que, como vimos, podia e deveria ser aprimorada com o tempo, o essencial estava na participação efetiva de todos os membros admitidos como espíritas professos, segundo suas instâncias de participação coletiva e em todas as decisões referentes ao espiritismo, mas não por um simples exercício de sua vontade, e sim por meio do debate, do uso do bom senso e da lógica, contando também com a inspiração, conselhos e mensagens dos espíritos. Além disso, esse programa seria preventivo, de forma a precaver e afastar os prejuízos das ideias e vontades pessoais. Alguém pode continuar? Ou vai comentar? Posso continuar se quiser. Vocês vão comentar? Só se alguém quiser, senão a gente segue. Eu só queria comentar, assim, eu já li esse livro, né, o Nem Céu Nem Inferno, e relendo, cada vez que eu releio toda essa parte, eu fico assim, perplexa, eu fico impressionada com o brilhantismo de Kardec, sabe? Essa visão ampliada em todos os sentidos, social, administrativa, financeira. Meu Deus, como é que pode? Quer dizer, ele pensou em absolutamente todos os aspectos, né? E sempre visando garantir a perpetuidade, a consolidação do espiritismo. Eu fico assim impressionada, visando garantir a unidade de princípios, né? Uma mente brilhante realmente, né? Uma pessoa que tinha uma visão de futuro. Teve uma parte que a gente estava lendo, eu ia interromper, depois achei melhor não, né? Quando ele fala, eu fico pensando, fazendo um paralelo bem, sem querer entrar no mérito da questão, nem criar polêmica, nem nada, mas o quanto, né, que as casas espíritas ficaram tão distantes, né, de tudo isso, inclusive do ponto de vista da hierarquia, da unidade de princípios. Eu não sei como é com vocês, mas eu vou dizer para vocês de coração que muitas vezes você encontra, às vezes, expositores, divulgadores, facilitadores, né, cada um dá um nome, em que ainda, às vezes, arriscam aquela coisa de eu acho que aqui Kardec quis dizer isso, eu acho que não sei o quê, e eu fico assim... E quando a gente lê tudo isso, quer dizer, a preocupação dele, né, em garantir tudo isso, essa unidade de princípios, quer dizer, é impressionante. Eu fico assim impressionada. O Paulo usa uma expressão que eu gosto muito. Cada vez que quanto mais a gente lê e se aprofunda, mais a gente tem que estar com atitudes coerentes, no sentido de engrandecer Kardec, sabe? A nossa responsabilidade, eu vou falar o que eu sinto, né? Uma responsabilidade tão grande em passar um conceito exatamente como ele foi passado, entendido exatamente como ele foi passado pelos espíritos superiores e através das mãos de Kardec, né? E o comprometimento em cada ação, nesse capítulo que nós lemos agora, quer dizer, ele amarrou tudo, amarrou no bom sentido, de uma forma que você vê o comprometimento de cada um em todas as etapas do projeto. É impressionante, é impressionante.
Eu acho que assim, para mim ficou claro no ano passado que recuperar o movimento é a gente estudar. Então acho que o estudo é a base para todos nós, né? Mas depois que eu comecei no final do ano passado a lidar com o nosso grupo, né, do Espiritismo para Todos, eu percebi que não é só estudar, não, que é também a gente agir, organizando as coisas, entendeu? Quer dizer, eu acho que ele deu um excelente exemplo de planejamento, né, porque ele não conseguiu colocar em execução, mostrando que é possível você botar em prática os princípios, a unidade de princípios, através dentro de uma organização. Inclusive ele prevê que ela vai ser melhorada, que ela pode ser melhorada, ele até diz quando, como, por quem, até isso ele diz, chega nesse nível, né? Dizendo, reconhecendo que a gente não é perfeito e que a coisa pode ser. Então eu acho que eu podia até dizer que concordo contigo no sentido de que os centros espíritas deveriam se guiar mais por Kardec, entendeu? Inclusive na sua organização. Mas, como Kardec nunca propôs um centro espírita, eu não vou dizer isso não, entendeu? Eu vou dizer que existe uma outra forma de organização, que o centro espírita realmente não se prova como sendo uma forma espírita de se fazer as coisas. Ela é completamente heterônoma, a forma, entendeu? E a gente continua estudando, tentando aprender, e eu fico perguntando qual é o dia que a gente vai resolver botar o nosso estudo em prática. Parar de estudar só e agir, ir para ação, ir para organização. Então eu acho que ele deixou uma fantástica colaboração com esses materiais todos, né, que infelizmente ele não pôde fazer. Né, assim como eu fico espantado com o que aconteceu depois que ele morreu, que eles destruíram o espiritismo justamente começando pela organização. Na verdade, logo depois, foi a unidade de princípio, né? Quando eles tomaram conta, eles destruíram o céu e o inferno e depois foram atrás da Gênese, para destruir a unidade de princípios. Mas começaram pela organização, modificando completamente ela. Entendeu? E aí abandonaram o método também imediatamente. Entendeu? Então, destruíram a unidade de princípio fazendo tudo isso daí. Mas eu também fico espantado como a gente não coloca em prática muita coisa que a gente está aprendendo. Acho que falta um tempo, tudo bem, mas a gente não está fazendo não, né? Quer dizer, parece que tem algum movimento para recuperar um pouco dessa organização, mas é isso daí, entendeu? É isso daí. Sabe, Safiro, tem uma coisa que sem querer entrar muito assim, né, porque nem é foco desse estudo, mas a gente, né, está fazendo o estudo da autonomia de sábado e a gente está exatamente naquela parte do magnetismo, etc., que Paulo comenta os passes também. Então, eu fiz uma colocação, né, e eu faço aqui para vocês, é assim, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Quando nós não conhecíamos a verdade, agíamos por ignorância de conhecimento. Mas, no meu entendimento, a partir do momento que nós conhecemos, para mim, gera uma incoerência grande, interna, para mim, se nós não pusermos em prática aquilo que nós estamos estudando. Então, por exemplo, fazer só um parênteses em relação ao passe, não vou entrar em detalhe, mas, no Autonomia, depois que a gente lê o capítulo que nós estamos, que ele vai falar do magnetismo, que ele vai falar o que é realmente o passe, que a gente viu isso, está vendo isso no curso de Mesmer a Kardec, eu, pessoalmente, não me sinto mais à vontade, porque aí eu estaria teatralizando um passe. E aí é uma questão de coerência interna. Então, é assim, há uma urgência, e eu falei isso, coloquei isso no sábado e assumi inteira responsabilidade, porque é uma questão de coerência mesmo, exige uma mudança nas práticas nossas. Porque, assim, você não olha só que fica o samba do crioulo doido. Porque, assim, nós agora sabemos o que é o passe, que é a formação de um campo magnético,
a importância da vontade do magnetizador e da vontade daquele que vai receber. Muito bem, entendemos o conceito, entendemos a influência que teve os fluidistas naquele gestual todo, que é absolutamente desnecessário. E aí, muito bem, nós vamos continuar fazendo igual? Né? Então, na minha cabeça, é assim, eu não consigo, outro dia, eu não sei quem que falou, acho que foi o Antônio Leite, que faz o curso o estudo da autonomia com a gente. Eu preciso parar de falar curso. Não dá para voltar para trás. Então, eu concordo em gênero, número e grau com você. Requer de nós uma ação. Agora, aquela história que a gente já sabe. Tem as resistências. Não, porque a vida inteira foi dada assim. Por conta de quê? Por conta do Edgar Armand, por conta da Federação Espírita de São Paulo. Foi feito assim e acabou. Bom, tá bom. Mas agora, e por conta da influência dos fluidistas, né? E não dos magnetizadores, daqueles que seguiam a teoria de Mesmer. E assim, da mesma forma, eu vejo, quer dizer, assim nas casas espíritas, é como você falou, Kardec nunca falou em centro espírita, mas já que foi criado desse tipo, então eu entendo assim, ou nós partimos para uma ação, tá, tudo bem, moderada, né? Agora, em outros segmentos, né, e a diretora espiritual estava presente no sábado e falou que ela concordava em gênero, em número e grau. Que assim, ou a gente tem uma coerência, e agora que sabemos, que conhecemos, fazemos de acordo, ou, né, eu pego o meu chapéu e vou embora. Eu digo, não é isso mais que eu quero para mim. Porque vai chegar um momento, gente, que nós temos que agir. Porque senão, do que vai nos servir, claro, além de todo o conhecimento que a gente está ganhando, mas se nós não pusermos em prática dentro desses novos conceitos, por exemplo, estou dando só um exemplo, o passe, como é que fica? Eu tava falando... A grande questão do passe é, Mesmer era médico, ele nunca aplicou passe em alguém saudável. Pois é. Por que se aplica o passe em pessoas que não estão fazendo um acompanhamento, um rapport, né, uma metodologia para se saber o que aquele indivíduo tem, se o passe realmente está auxiliando? Porque se você se propõe a fazer uma coisa, isso requer um estudo detalhado, né? Não é lá só contar com a ajuda dos espíritos. Não se preocupa que os espíritos estão ali. Não é bem assim. Então, os espíritos não precisam de nós. Exatamente. Nós que precisamos. Pois é, mas aí o problema é justamente isso. As pessoas teriam que estudar e adotar uma prática diferente no passe. Ou seja, você está mexendo na organização. E outra, complementando... Diretamente mexendo na forma como as coisas acontecem. E só que para você mexer nisso, você vai ter que mexer diretamente na unidade de princípios das pessoas. As pessoas têm que compreender por que elas estão fazendo isso. Agora, a pergunta que eu acho que se impõe é o seguinte: as pessoas querem isso? Ou elas vão ficar brincando de espiritismo? Exatamente. E só uma coisa, elas querem isso ou vão ficar justificando porque é por esse motivo ou por aquele motivo? Porque quando você quer a mudança acontece na hora. Você começa, é doloroso? É doloroso. Vai ter gente que salta de banda, salta de banda. E tem gente que fica, e tem gente que entra. Isso é uma opção de cada um. As pessoas têm direito de escolher o que elas querem fazer. Agora, eu concordo com você, entendeu? Eu acho que no momento que não me serve mais o passe no meu centro espírita, porque eu me sinto um idiota fazendo teatro, exatamente como você. Exatamente. Eu não vou mais participar do passe. E aí eu vou na palestra, e se a palestra fala de coisas que não são espiritismo, eu não vou mais na palestra, entendeu? Eu não tenho o que fazer lá. Nada contra. As pessoas continuam sendo minhas amigas. Elas têm direito à escolha. Mas a gente tem que ser coerente, no mínimo, com a gente no início. E aí, isso daí, para mim, é você colocar em prática o que você está estudando.
o que a gente está aprendendo no Espiritismo. Pelo menos no meu nível pessoal, eu consigo botar em prática as coisas. Porque senão, eu estou me agredindo, entendeu? Eu estou me sentindo no teatro, fingindo que eu preciso ser o que os outros querem para poder ser aceito em algum lugar. Estou fora, entendeu? E assim, Satiro, complementando o que você e a Ju estavam falando. E aí eu vou falar, assim, é muito pessoal isso, né? Gente, eu troco qualquer preleção do jeito como nós fazíamos antes, nós, na casa onde eu vou, por uma reflexão sobre a vontade. Por que que aquelas pessoas que vão para o passe não têm o direito, em vez de a gente ficar fazendo muitas vezes uma preleção heterônoma, né, baseada em obras que a gente tem aí de apoio, por que que eles não têm o direito de saber o quanto nós estamos sabendo, e aí é responsabilidade nossa, a importância da vontade na cura de cada um, a importância do comprometimento de cada um em querer ser curado, em saber do poder que tem a sua vontade, a sua determinação. E eu falei isso no sábado, eu falei, nós estaremos tirando o direito daqueles que estão indo de poder exercer a sua vontade. Ficar fazendo preleções em leituras aí que já tem de apoio, que todo mundo usa, que eu não, cá entre nós, desculpa o desabafo, né, que eu não aguento mais a coleção Fonte Viva, e que é usada, eu troco por qualquer reflexão em cima da vontade, em cima de colocações de Kardec, em cima dos princípios da doutrina espírita. As pessoas que vão à casa espírita, e isso eu concordo com o Satiro, por que não as pessoas também terem acesso, talvez de uma forma mais, como é que eu vou dizer, porque nós temos uma população heterogênea, né? Mas por que não? Por que a gente não fazer uma preleção de 15 minutos de harmonização, falando da importância da vontade, enfim, tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Então, é isso que daqui para frente, embora eu esteja no interior, mas eu gostaria muito de ir uma vez para São Paulo, né, num dia da semana, para poder trabalhar, senão eu acabo encontrando... Aqui tem várias casas aqui em Itatiba, mas é essa coisa coerente, sabe? Em uníssono com os princípios da doutrina espírita. Né? Porque senão a pessoa... Gente, a dificuldade que às vezes a gente tem, e isso eu sei porque eu trabalhei 2 anos e meio no atendimento fraterno. A hora que você diz, professor, olha, e aí, como você está? Ai, olha, foi muito bom, eu estou ótima, me recuperei, tudo. Então, tá bom. Então, agora você está liberada do tratamento do passe. Ah, não, mas eu não vou ficar sem tomar passe. Eu não sei passar semana sem tomar passe. Mas, espera um pouquinho, você não está bem, você já não falou que se recuperou, então agora você venha para assistir a palestra, para assistir a preleção. Ah, não, eu quero tomar o meu passe toda semana. E aí? Não, e daí que, assim, eu acho que é uma questão de colocar em prática, entendeu? Tirar da ideologia e botar na prática, na ação, aquilo que a gente acredita. Foi isso que Kardec fez, a verdade é essa. Ele usava isso. Não é uma mudança fácil, né, amigo? Eu não disse que é fácil, mas eu não disse que é fácil. Eu não disse que é fácil. Não, eu sei. Mas a gente, agora, se não começar, me diz quando é que vai acontecer. Mas, por exemplo, tudo isso que a Má falou perpassa por várias questões. Então, se instaurou um mecanismo igual uma missa. Você vai lá, assiste a palestra, a missa, toma a hóstia e vai para casa e tá tudo bem. É o mesmo mecanismo da igreja. Exatamente. Então, não tem diferença, gente. Não tem. Porque não, mas você acha aí que você vai tomar, né? Assistiu a palestra, mas tomou a hóstia, né? Tomou o passo, vai para casa e tudo vai ficar bem. Como que você transforma isso no indivíduo? Pelo estudo. Justamente. Então você Porque não adianta você falar para um indivíduo, olha, a doutrina espírita não é isso, tá? Mas o que é a doutrina espírita? E não é em 30 minutos de atendimento fraterno ou de qualquer coisa que a gente vai passar para aquele indivíduo quanto tempo a gente vem estudando. Tá, mas eu vou te dizer o seguinte, a minha pergunta, Ju, é o seguinte, tá bom.
temos que estudar. Ótimo. Aí, enquanto a gente estuda e alguns querem, a gente continua ajudando os outros a ficarem na ignorância e no dogma. Porque a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. Sim. Então eu posso Sim. até esperar as pessoas, e nós estamos esperando. A gente é um bom exemplo disso, a forma como a gente age. Mas eu não vou adotar uma prática aonde eu vou apoiar o seu dogmazinho de preferência. Não, eu não estou esperando, amigo, porque a gente está estudando. Não, eu sei Aí que você é está uma falando decisão, né, de de cada um. um. Pois é, está esperando no sentido assim, Entendeu? não que as pessoas mudem. Eu não estou esperando nada, A eu gente continuo meus estudos. O termo é oportunizando. Porque se eu não estiver oportunizando para as pessoas, a gente está oportunizando. Agora, aquelas que não querem, eu vou fazer o quê? Não tem problema. Vem aqui no cantinho que eu vou te dar um dogmazinho para você continuar. Isso é fazer o bem? Eu estou só perguntando. Não. E Então, eu nem tô aí assim, eu né? não me incomodo que os outros façam isso. Mas assim, eu não faço isso. Quer dizer, quando você vier conversar comigo, você vai ouvir exatamente o que eu penso. Ah, não me interessa ouvir isso. Seu direito. É só não vir conversar comigo. Entendeu? É só não vir conversar comigo. Porque assim, eu não vou ficar... Não, peraí, veja bem. Não tem veja bem. É isso aqui que Kardec ensina. Agora, você quer discutir, botar um outro... Ótimo, eu topo. Eu topo. Agora, quando você vier com um dogmazinho pra cima de mim, você vai tomar uma travada de cara, entendeu? Então, amigo, mas é que eu tô falando. Eu acho que a pessoa questionamento... merece esse respeito. Eu acho isso, entendeu? Ela merece o respeito de ser considerada, de deixar. Ela pode falar e ela tem que ouvir aquilo que eu acredito. Eu não sou perfeito, mas é aquilo que eu acredito baseado nos estudos. Ela não quer usar, é o direito dela. Agora, você dá guarita. Por isso que a gente não usa nenhuma prática do centro espírita aqui. Porque eu não admitiria, e não sou eu que mando, somos nós. O grupo que está lá não está admitindo o quê? Que a gente adote práticas que são as mesmas que tem no centro espírita. Por quê? Porque eu vou estar dando guarita para aquelas pessoas. Não, vamos... Outro dia eu falei para o Alisson está muito interessado em encher o espiritismo para todos. Eu falei, eu não quero. Eu quero uma pessoa por mês a mais no espiritismo para todos. Eu não quero afagar, facilitar. A pessoa quer ter compromisso com Kardec, vem para cá. Ah, mas como é que eu sei que ela tem? Assina o termo de adesão. Ah, não quero assinar. Sua escolha. Não vai entrar no EPT. O que eu tô... Tem que ficar claro para a pessoa o que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa ação é honesta com as pessoas. E não você ficar, assim, eu acho mesmo isso. Por isso que eu acho dessa maneira. E eu tô falando por mim, tá? Não tô julgando ninguém, não. Eu tô falando exatamente como a Marisa falou. Eu não dou mais passe. Porque eu sei que o passe que é dado lá é dado dessa maneira. Eu não vou mais, entendeu? Me perguntar, vai voltar o centro. Meu centro tá voltando aqui. Você vai voltar para as palestras? Eu falei, até vou para palestra, mas não conte mais comigo pro passe. Porque eu sei que eles estão usando qual passe que eles estão fazendo lá. Eu já me excluí. Aí não me perguntaram por que eu não quero mais. Perguntar eu vou dizer. Se não perguntar eu vou lá, dou uma olhada e respeito a maioria. Não vou bater de frente com meus amigos todos. Não sei. Sabe o que eu vejo, Ju? Então, é porque a pergunta, por exemplo, se você vai numa instituição e a instituição, né, não muda, ou não tem todo um entendimento que você está estudando, você tem algumas opções. Você pode continuar lá e tentar levar um estudo que você acredita para que, através desse estudo, as pessoas tenham a oportunidade de ter o mesmo entendimento que você. Porque tem casas que nem ouviram falar de adulteração. Então, não vai ter uma mudança efetiva. É o tempo de cada um. Tem dirigentes que talvez sabem, mas não passaram isso para as outras pessoas. Eu falei, a gente tem que ou então você, né, você vai bater de frente. Eu estudei, isso é o espiritismo, o que você está fazendo não é o espiritismo, e eu estou me retirando, eu vou procurar um outro lugar. É uma decisão sua, ou um outro caminho que você pense e decida. Não é uma questão de abandonar. Eu não abandonei o centro. Eu abandonei todas as práticas. Não, estou falando hipóteses. Todas né, as práticas. Pode pensar.
Pois é, mas todas as práticas que não são espiritismo, eu tento alertar, eu tento conversar. Abriu uma brecha para a gente aplicar, ótimo. Não abriu, eu respeito, mas eu não vou seguir com aquela prática. Seja o passe, seja aí na doutrina, onde os temas giram todos em cima de uma moral heterônoma, só baseada no evangelho, sabe? E não tem abertura para debate, para conversa, não tem nada. O estudo continua sendo aquele, não se aceita nenhum estudo novo, não se aceita nem que a pessoa entre no estudo e coloque uma visão baseada em Kardec, porque para eles não é Kardec, entendeu? Posso falar um pouquinho? Eu acho que eu não sou radical, eu sou simplesmente honesto, entendeu? Comigo e com os outros. Agora as pessoas têm o direito, eu respeito o direito das pessoas de fazer o que bem entenderem. Ponto final, entendeu? Eu não vejo progresso nenhum dentro da doutrina. É isso eu não vejo. Se me perguntarem, eu digo, eu não vejo progresso. Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu falei assim, desculpa, mas dessa maneira eu não vejo doutrina espírita com o que você está fazendo. Quer saber por quê? Eu te explico. Mas a pessoa não quer saber por quê. Ela quer continuar no dogmazinho dela. Talvez, sabe, Ju, Rosângela queria falar, Marisa. Só uma coisa que eu queria finalizar. Talvez eu esteja falando isso porque a partir do momento que eu tenho no estudo, né, a presidente da casa, eu tenho a diretora espiritual da casa, eu tenho 3 ou 4 pessoas que são, dentro da estrutura que foi criada, pessoas importantes com poder de decisão do jeito que está estruturado. Nem vou questionar do modelo de Kardec. Então, eu quero dizer nesse aspecto, né, se essas pessoas que estão fazendo o estudo, que já conhecem tudo isso, não promoverem uma mudança ainda que gradativa, quer dizer, no fim, o que vai acontecer? Nós vamos ficar como o Wilson Garcia falou numa das lives dele, né? Com um pé em cada canoa. A gente não sabe até onde é Kardec e até onde é Rustang e fica aquela misturança de coisa. Por isso que eu falei a questão do estudo, porque, por exemplo, quando Kardec vai falar sobre os tempos são chegados, as mudanças não vêm das instituições. A revolução que o Espiritismo traz é uma revolução nas ideias, no entendimento individual de cada pessoa, de acordo com a sua condição intelectual, moral. Então, o que eu estou falando, por isso eu fiz a pergunta, o que eu vou fazer com a instituição? Eu vou, né, vocês têm que estudar, isso não é Kardec, eu vou sair da instituição, eu vou propor. Enquanto eu estiver esperando uma mudança fora de mim, é dentro. Sim. Se aquilo fizer sentido para mim, tudo bem. Se não fizer sentido, e aí é aquilo que você colocou, mas eu não me sinto mais, né, favorável pela busca de entendimento que eu adquiri. Isso mesmo. Mas quantos ainda estão nesse caminhar, nesse processo de estudo, uns nem começaram, cada centro, né? Cada trabalhador, cada pessoa, cada individualidade vai buscar dentro de si essas respostas. Porque essas respostas dogmáticas vão morrer com o mundo velho. Elas não respondem mais aos anseios que a gente tem dentro de nós. Quantos de nós, no momento que começou a estudar a autonomia, a vontade, livre-arbítrio, da forma verdadeiramente proposta pelo espírito, pelo espiritismo, pelos espíritos, não deu um preenchimento na alma, né? Assim, aquela, puxa, isso faz sentido, agora eu estou entendendo, eu olho as pessoas com outros olhos, eu entendo a Deus de uma outra forma. Sim. Porque às vezes a gente lia e a questão dos atributos, a gente lia, mas não ficava tão claro que em toda a situação, vicissitude que a gente for interpretar, se trouxer os princípios, a gente vê de uma forma diferente, não dogmática, como a gente ouvia. Isso é karma, isso é coisa de outra vida, isso você está pagando. Porque a colocação era sempre de uma forma negativa. Mas assim, eu concordo em gênero, número e grau com você. Inclusive,
tô nem aí, entendeu? Eu vou fazer a mudança em mim, vou agir dentro dos meus princípios e não quero ferir ninguém no caminho. Agora, nós não somos só unidade de princípios no Espiritismo. Sim. Então, assim, vamos parar com esse papo de unidade de princípios, respeitar os outros, respeitar. Agora, se eu puder colocar uma organização voltada para a unidade de princípio, com certeza eu estarei abrindo mais a organização para que as pessoas tenham mais oportunidades ainda além do estudo para participar de uma organização que se baseia, inclusive na prática, nas unidades de princípio. Então é sair da filosofia da unidade de princípio e agir dentro de uma organização embasada na unidade de princípio. Essa prática que a Marisa exemplificou muito bem com o exemplo que ela deu, entendeu? Essa prática, ou seja, de repente, Marisa, a gente sugere, pode ser que não seja aceito, que a gente vai começar um esquema de passe diferente. E vai ter aquele que todo mundo gosta de ficar na fila, papando o passe, entendeu, gente? Faz aquele e propõe um outro tipo de passe para quem precisa de ajuda, de uma forma de... Ah, como é que faz isso? Vamos criar dentro do que a gente está aprendendo. A gente não vai acertar de primeira, mas isso daí para mim é você mexer na organização. É você colocar em prática, mexer na organização no sentido de vamos à prática. Entendeu? Ah, não, mas o meu centro não deixa. Direito do centro. Ele está numa hierarquia heterônoma. A gente é barrado por isso. Eu não vou ficar ali insistindo. Eu venho para o EPT e faço um atendimento fraterno diferente. Entendeu? E faço um passe diferente na hora que eu puder. A hora que houver condição para isso, a gente vai começar a fazer. Entendeu? Botar em prática as nossas ideias. Eu acho que essa, Ju, é que é a diferença. O que você fala é perfeito. Só que eu acho o seguinte, a gente não para na unidade de princípios. A gente tem que começar um movimento em direção à unidade de organização. E o que me chama a atenção, quando o Kardec escreveu tudo isso que ele escreveu aí, naquela época, para aquele povo, que era muito pior que o de hoje, muito mais dogmático que o de hoje, na França. Entendeu? Uma quantidade muito menor. E ele vai e escreve tudo aquilo, até dizendo como vai ser arrecadado o dinheiro, como são tomadas decisões, como se estabelece uma empresa, que é uma empresa que ele está estabelecendo. Ele não estabeleceu um grupo de amigos. Nós somos um grupo de amigos aqui. Nós não somos ainda uma empresa. Ele era uma empresa. Ele montou uma empresa com bens imóveis, com dinheiro, com recebimento. Ou seja, está mais que claro. E ele botou ideias que nós não sabemos se elas vão funcionar, mas se não colocar em prática, eu pergunto, como é que você vai saber que funciona? Mas o que eu estou falando, amiga, que eu coloquei o estudo, porque, por exemplo, hoje é inviável a gente estabelecer um método, porque o método precisa do estudo, de uma elaboração, uma cooperação conjunta de vários centros, de vários médiuns, os espíritos. Então, hoje, a nossa realidade não é essa. Não. Hoje, o que é possível, através do estudo, né? Mas, amiga, aquilo que foi desviado dos princípios... Mas a pergunta já foi respondida há muito tempo, que é a seguinte: eu preciso saber tudo sobre a teoria para depois partir para a prática? É assim que o mundo funciona? É assim que nós fizemos todas as obras que fizemos? Então, amigo, mas eu só construí o carro na medida que eu entendi tudo sobre computadores, roda, combustão. Não. Eu comecei com uma rodinha que girava e acabei com um automóvel elétrico, entendeu? As ideias evoluem, as organizações evoluem. Sim, evolui, mas o método, por exemplo, como que você vai estabelecer o método de Kardec? Hoje, em muitos lugares é proibido evocar o morto. Pois é, amiga, mas você não vai... Você pode evocar o espírito? Não pode evocar o espírito. Pois é, mas você vai precisar do estudo. Eu acho que nós já estamos dando o primeiro passo em vários lugares. Minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Minha interpretação é o seguinte: eu acho que nós já estamos no caminho do estudo, em muitos lugares. E nesses lugares que já começou o estudo, já dá para fazer alguma coisa na organização. Só minha opinião. Eu acho que
É só o que eu chamo a atenção. Aí deixo a pergunta: será que na sua organização dá para fazer alguma coisa? Entendeu? Na minha, eu estou tentando fazer alguma coisa. O que eu disse é o seguinte: se não me deixarem, eu me retiro e volto daqui a um tempo e tento de novo. Eu não vou ficar lá batendo cabeça lá, porque tem. Eu sou a favor do seguinte: a minha teoria é o seguinte: existem 3 tipos de pessoas: as que não querem, as que estão afim e precisam de uma ajuda, e as que já sabem. As que já sabem, você convida e deixa a pessoa andar. A que não quer, você deixa ela lá e oportuniza para ela quando ela quiser, para ela entrar. As que precisam de ajuda, você dá ajuda. Entendeu? E aí elas estão pedindo, elas estão querendo ajuda. Você dá ajuda para a pessoa. Pronto, final. Você vai ajudar todo mundo da melhor maneira possível. Eu não quero ensinar quem já sabe. Eu não quero puxar, obrigar a quem não sabe e não quer. Porque não quer, né? Adulto não quer, não é que não sabe. Não quer fazer. A fazer alguma coisa. Até porque isso, pra gente, então, é o maior exemplo de heteronomia que existe. Entendeu? Então, oportunizemos para que as pessoas possam fazer de uma maneira diferente. E não só estudar de uma maneira diferente. Isso que o Satiro está falando, Ju, só para dar um exemplo prático para vocês, porque eu acho que tem coisas que nós podemos agir, modificar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Existem trocentas lições de apoio, mas eu vou dar um exemplo. Tem uma lição de Emmanuel, com todo o respeito que eu tenho por Emmanuel e com algumas coisas que eu considero, que diz assim: porque a cruz que nós carregamos, cara pálida, que cruz? Que cruz? Se a nossa reencarnação é a oportunidade de evolução do espírito, etc, etc. Então, por exemplo, a preleção, que era uma coisa que, entre outras coisas que eu fazia, eu vou começar a fazer totalmente diferente. Porque não entra mais na minha cabeça eu falar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a cruz que nós carregamos não faz mais sentido para mim. É uma ação, é uma ação. É uma ação. Então, como vão ser as minhas preleções daqui para frente, né? Eu tendo essa oportunidade, vão ser em cima dessa ressignificação dos conceitos, né? Em cima da importância da vontade. Então, são coisas que dá para a gente fazer, porque eu concordo com você, Ju, a gente está estudando, mas eu quero agir, né? Porque aquele que está lá sentado me ouvindo, ele tem o direito, o mesmo direito que eu tive de aprender, ele também tem, a ponto de poder transformar o modo como ele vê e como ele vive a vida dele. Então, é isso que eu estou... Porque, senão, eu me sinto, assim, às vezes, né, numa dissonância cognitiva. Tipo, eu sei uma verdade e estou falando outra, né? Então, eu, particularmente, não quero mais isso para mim. Eu quero essa coerência, né? É nesse sentido. Sim, é importante. Você tem essa liberdade. Isso. Aonde você trabalha, de você poder falar, de você trazer essa reflexão, por exemplo, né? Na casa que eu trabalho, também tem essa liberdade. A casa proporciona estudos. Estudos aonde? Em Kardec. Né? Você estuda a obra de Kardec. Tudo o que Kardec falou. Mas nem toda casa é assim. E aí o questionamento é: a mudança é na instituição ou é interna dentro de mim? Porque aquilo que Kardec, né, fala, do consolador, que é o espiritismo, a partir do momento que isso, né, foi aprendido, essa doutrina ficará comigo eternamente. Porque eu aprendi, e aonde eu vou mostrar ela não é só num centro espírita, é nas minhas atitudes, é no meu dia a dia, é o bem pelo bem. Não importa o lugar onde eu estou, a caridade é em qualquer lugar. E é nas minhas atitudes que eu vou mostrar, né, o que é o espiritismo. Nossa, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Todo final de semana, quando eles vão na ação, a primeira coisa que eles perguntam: qual é a religião de vocês? Vocês são evangélicos? Vocês são da Umbanda? Não, a gente não tem religião. É um grupo que se reuniu e que faz ação. Tá fazendo bem, não importa. Não importa quem deu o quê. É a união que percebe. Esse é o objetivo. Sim.
Então, quando você assimilou, né, a moral, vamos colocar que o Espiritismo traz, a moral da liberdade, a moral do Cristo, você assimila isso está em você e está nas suas atitudes, não só no centro. A maneira que acontece no indivíduo é exatamente essa que você falou. É a maneira, então, a única maneira que eu vejo de acontecer. Uma pessoa chega para mim e fala, eu tô com isso, isso e isso. Dentro de você, o que você pode fazer para sair dessa situação que você está? Você se colocou nela? Ou né? Foi a vida que te levou, igual o Zeca Pagodinho. Você deixou a vida levar. Se deixou a vida levar, então agora está na hora da vida voltar para sua mão. Saia dessa condição. Como? Dentro de você está a sua capacidade, porque não é isso. Quando Deus dá a oportunidade da gente reencarnar, o que ele está falando para nós? Eu acredito na sua capacidade, filho. Vai lá, aprende o que você errar, use como instrumento de transformação, faça diferente. Isso. Mas é isso. Foi exatamente o que eu falei. A ação nossa ação individual é o primeiro grande passo. Só que essa ação individual, ela acontece no grupo, na sociedade, em todos os lugares, inclusive nas organizações que a gente frequenta, sejam elas quais forem, não só no centro espírita. Então elas têm que ser abertas, elas têm que ser praticadas por nós dentro do conhecimento que nós temos. Entendeu? Ou seja, porque, você me desculpa, Ju, mas tem muita gente que estuda, mas não pratica. Entendeu? Mas, de cada um se sentir confortável. Eu sei. Eu acho assim, eu estou comentando isso pelo seguinte, chamando a atenção de que o espiritismo sem a prática daquele aprendizado que você teve fica no conceito, porque a tua prática, se ela já é aquela, ótimo, mas se ela não é, você estuda uma coisa e pratica outra. Então você não... Tudo bem, então, estuda mais. Amigo, a gente passa entendeu? Por várias questões, né? A gente cresceu numa moral heterônoma e não é só religiosa, familiar. Você percebe que é quebrar muitas crenças dentro de nós que às vezes quando a gente menos percebe, lembra aquela... Vou pegar um exemplo que você fala assim, nossa, minha mãe falou isso para mim, mas eu nunca vou falar pro meu filho. Quando você menos percebe, você tá falando pro filhinho a mesma coisa. Sim, mas começou. Aí você toma consciência. Não, eu não gostava disso, não vou mais falar isso não é meu, isso é da minha mãe. E a mesma coisa é com as outras questões da vida. Mas isso daí é aceitável. Só que isso daí é uma ação. Isto é uma ação. Sim. Isto daí, essa tentativa e erro, e o erro faz parte, é uma ação. A imobilização, o meu incômodo é com a imobilização, e é incômodo pessoal meu, tá? É ver a imobilização que nós temos. Fica todo mundo esperando alguma coisa acontecer para que daí o resto aconteça. E não vai acontecer. Estou falando agora do movimento espírita. E não vai acontecer assim. Se nós não fizermos, nós vamos passar várias vidas aqui no mesmo movimento espírita. Em algum momento alguém vai ter que fazer isso. Deixa só a Rô falar, Clara, e a gente abre para você, porque a Rô... Eu já mudei de ideia do que eu ia falar aqui várias vezes. Fala! Mas, assim, eu entendo o seu ponto de vista, Ju, e o ponto de vista do Satiro, eu entendo bastante. E não deve ser só eu, não. O pessoal que está ouvindo aqui também deve entender. Mas eu penso assim, ó, que a gente é sempre aquela gota que transborda o copo d'água. Sempre. Então, por exemplo, assim, pessoas que eu tenho outros estudos na semana, nossa, colocou na boca a palavra autonomia. Eu estou super feliz. E olha que essa semana passada ela falou a primeira vez, essa semana falou mais uma vez. Ela não está aprofundando no sentido do que a gente está conhecendo do espiritismo. Ela está ainda no que a gente conhecia antes. Mas, de tanto eu ficar falando, ela pegou para ela essa palavra. Agora, se ela pegou para ela e repetiu, quer dizer que na mente dela ela já está começando a querer saber o significado, ela está tentando encaixar. Então, eu acho que isso é a gota que transborda. Perfeito. Né? Então, assim, a gente vai se encaixar de alguma maneira, porque eu penso que
nós que somos trabalhadores da Casa Espírita ou os dirigentes da Casa Espírita, porque são 3 públicos, né? Os dirigentes, os trabalhadores, voluntários e os assistidos, que são aqueles que adentram a Casa Espírita para ser consolado, porque eles têm visão ainda de religião. O Charles Kempf, ele fala que lá na França, se começar com um papo de religião, o pessoal levanta e vai embora. O pessoal estuda o espiritismo nas suas próprias casas. Eles não vão lá atrás eles não vão no centro espírita para ser consolado. Eles vão lá para estudar. E se alguém começa a entrar nessa linha de religião, eles levantam e vão embora. Só que o nosso centro não. Nosso centro foi tudo para a religião. Foi condicionado para a religião. Agora, nós que somos a gota d'água no copo que vai transbordar, a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, de alguma maneira, adentrar nas mentes e nos corações e colocar uma pulga atrás da orelha, colocar um questionamento. As pessoas, é pela nossa postura, é pelo que a gente fala. As pessoas começam a se questionar, ou até mesmo chegar ao ponto de chamar a diretoria da casa e pedir lá um dia e um horário e conversar alguma coisa nesse sentido. Assim que vocês quiserem, eu estou aqui, né? Vocês decidem aí. Porque, infelizmente, é assim, né? Tem a diretoria e fica aquela coisa. Eu não concordo com isso. Acho que não tem nada a ver com o que a gente está aprendendo aqui que o Kardec deixou, né? Para a Constituição do Espiritismo futuro, né? Então, essa Constituição do Kardec, ele leva a gente à seriedade, à justiça e conduz todos no bem comum de modo harmônico. E se a gente for conversar nos bastidores de todo o centro espírita, sempre tem confusão, né? Porque aquelas pessoas, elas não vão na diretoria e falam, eu não gostei disso, elas ficam falando um trabalhador com o outro, fica só aquele bochicho. Só que a espiritualidade está ali, ela está ouvindo tudo. E ela sabe da intenção de cada um, mesmo que esteja reclamando, mesmo que não esteja gostando, ela sabe da intenção de cada um. E eu acho que até a espiritualidade, isso eu tenho de prova aqui mesmo na casa que eu trabalho. A espiritualidade acha um jeito, se for uma coisa boa para todos, ela acha um jeito de dar um toque. E aí é devagar mesmo. Mas essa fala também é um pouco heterônoma, percebe? Porque se a gente pensar assim, ó, os espíritos dão um jeito, tá na mão deles. Não, João, eu tô dizendo assim, ó, tem que os espíritos, eles têm uma visão intenção, mais ampliada que a nossa. Eu acredito nisso. Tem mas, toda por exemplo, a espiritualidade na casa espírita. Eles têm uma visão muito mais ampliada que a da gente. Quem tem que ter consciência da intenção? Aí, quando chega naquele momento, quando chega naquele momento, na reunião mediúnica ou na reunião lá que evoca o mentor da casa ou o mentor dos médios e tal, é aquela oportunidade que a espiritualidade vai se manifestar. E aí você está falando de outra coisa, de um trabalho mediúnico, mas, por exemplo... e o Kardec, ele se vale da espiritualidade, né? Tanto que a gente leu aqui uma parte que para ele concebeu essa ideia, mas que ele foi pegando também informação dos espíritos e dos lugares onde ele passava. Então, tem todo esse conjunto, né, na casa espírita. Mas esse caminho que a gente está tendo questão é assim, ó, quando você vai no internet, centro... antes que o centro volte, eu acho que está sendo ótimo. E muita gente está entrando nessa. Muita gente, quando voltar para a casa espírita, eu acho que vai estar atento a alguma mudança que vai surgir, não tem jeito. Mas pensa, a pergunta é, quem tem que saber a intenção que está no meu coração? É os espíritos ou eu? Porque esse é um trabalho racional, consciente nosso de refletir isso. Qual é a minha intenção quando eu vou no centro trabalhar? É a casa se organizar, ou as pessoas, ou o estudo ser do jeito que eu idealizo? Ou eu vou fazer o bem, vou fazer a minha parte, vou estar aberto, percebe? São várias coisas que envolvem. Não é determinado. A gente tem uma orientação do Kardec, mas a gente tem o fato da casa espírita, do cotidiano da casa espírita. Sim. Então, eu entendo o que você está falando, que não deve entendeu a meu posicionamento, a minha entregar para a espiritualidade
que não deve entregar para a espiritualidade, eu sei disso, mas a espiritualidade na casa espírita, ela interfere sim dessa maneira, porque nós evocamos, nós permitimos. Os espíritos bons estão onde estão as boas intenções. Porque é pela sintonia múltipla de pensamentos, não é só no centro espírita, é em todos os lugares que se faz o bem, ali está um bom espírito, percebe? É que você e o Satiro estavam falando da casa espírita. Sim, a gente está falando especificamente do centro por sermos espíritas, mas percebe, é para a gente refletir e não deixar na mão. Eu entendo que a gente nós, está aprendendo se aplica na nossa vida. Eu entendo. Sim. Isso. Mas a gente dedica à casa espírita um tempo da nossa vida. É uma vivência, né? É uma família ali, né? Mas o que a Ju quer dizer, Rô, é isso mesmo. Eu usei como exemplo a casa espírita, que a gente estava discutindo aqui, que acabamos de sair da leitura. Mas é aquilo que eu falei na aula passada. A tua família é uma organização, se você olhar sobre esse ângulo. A sua prática dentro da sua família também deverá, dentro do melhor esforço que nós conseguimos, a minha prática, deve procurar refletir a unidade de princípio que eu acredito. Aí dentro do meu grupo de amigos, a mesma coisa. Dentro de uma empresa que eu trabalho, a mesma coisa. Ou seja, isso olha, o que eu aprendo, eu não consigo usar num lugar só. Eu uso onde eu estou. Pois é, então assim, esse é o nosso objetivo. Saiu o exemplo do Centro Espírita, porque Kardec trabalhou diretamente na organização do Espiritismo. Não é nem de um Centro Espírita, do Espiritismo. E aí a gente começou a discussão em torno disso. Ou seja, porque é um exemplo claro para todos nós. A distância que existe entre o que o Kardec pensou, aplicando a unidade de princípio, que é uma novidade para nós, né? Para ele não era. A gente está começando a estudar tudo agora, nos últimos anos. São poucos anos, né? Para o que a gente construiu sozinho, inclusive mal informado, mal educado, né? No nosso movimento espírita. Nas escuras. Vamos. Na verdade não foi às escuras, a gente se baseou num livro que estava errado e que a gente não teve culpa nisso. Agora que a gente, como alguém disse aí, né? A Marisa disse, né? Agora que a gente já conhece o livro certo, vamos então mudar o que a gente tem que mudar nos lugares que a gente está. Não é só no centro espírita, é na nossa família, na sociedade em geral, em todas as organizações que nós participamos, inclusive na organização familiar e na organização, sim, do espiritismo. Até nos sonhos, né, Marisa? A Marisa está no sonho. Está no telefone, deixa a Clarice falar que ela queria você fazer uma também, colocação. Juliana, até nos sonhos. Daí depois a gente Não, e depois também o seu Mário está perguntando qual a opinião e experiência dos outros, né? Eu acho que o modelo ideal é esse do Satiro, assim, estou assim, com muita ansiedade de que eu ainda vivo esse momento aqui da Terra, mas eu acho assim, esse exercício do a gente está assim, progredindo com as ideias que elas serão implantadas no momento oportuno. E cada um, como Rosângela falou, vai ser uma gotinha d'água ou uma sementinha. Eu tenho levado a minha experiência desse grupo lá na casa onde eu trabalho. E tenho, assim, semanalmente, sempre abordado alguma coisa a respeito de Kardec, a respeito da moral autônoma. Hoje mesmo levei esse capítulo que a gente está estudando da Gênese, sobre o pensamento. Então, gente, eu acho assim, vai demorar, Satiro, mas a gente vai ser um elemento de transformação. Eu concordo. E eu, assim, quero muito ainda pertencer a essa organização desses moldes que que nós estamos desenhando, você mais está desenhando, que eu acho que é a expectativa de todo mundo, e o nosso papel é realmente isso, levar esse aprendizado para esses núcleos que a gente participa. Não só faz isso sentido. que eu queria falar. Não, e assim, eu não coloco prazo para ser agora. O que eu digo é que a gente tem que fazer o nosso melhor esforço dentro das organizações, até porque quando eu faço isso na minha família, eu aprendo a fazer em outros lugares. Quando eu faço isso no EPT, eu aprendo em outros lugares. Quando eu faço isso com meus amigos, eu também estou aprendendo para os outros lados, entendeu? Eu estou aplicando a unidade de princípio
na prática. E a prática são as organizações. Nós vivemos em sociedade. Você não vai conseguir botar isso em prática fora da sociedade. Não tem como. Você vai ter que trabalhar nas organizações. É o nosso campo experimental. Assim, não é que eu digo que eu vou discordar, mas eu vou ser muito sincero. O EPT me surpreendeu muito. Entendeu? Posso dizer para você que nós éramos praticamente 3 ou 4 pessoas no início que estavam tentando fazer um esforço. E hoje eu já consigo te enumerar 8 a 10 pessoas. E hoje não faz tanto tempo assim. Se você pensar que nós começamos efetivamente em dezembro do ano passado a realmente agir. Quer dizer, e o grupo se formou em janeiro. Então assim, nós estamos no 9º mês. E eu saí de 3, 4 pessoas para 8, 10 pessoas que estão se envolvendo, que estão começando a aprender e já estão querendo colocar atividade. O que eu digo disso? Quando eu vejo uma pessoa abraçar uma atividade da forma como a gente está tentando fazer, mesmo não sabendo como fazer, mas eu quero tentar fazer, eu quero ir lá. Como é que eu faço? E vamos discutir. Eu também não sei fazer. Vamos discutir, entendeu? Quer dizer, e se eu souber, não adianta eu saber. Você tem que saber para fazer a coisa. Quem vai fazer tem que saber fazer. Entendeu? Eu posso ensinar, eu posso propiciar, oportunizar o conhecimento. Isso eu nunca esqueço. Então, né, é o grande objetivo do EPT. Proporcionar o conhecimento, oportunizar o conhecimento. O resto é com cada um. Eu não cobro ninguém, eu não chamo ninguém. Eu, muito pelo contrário, eu sigo o desejo do grupo. O grupo não quer se reunir, a gente não se reúne. Entendeu? Nós estamos há 6 meses sem nos reunir como comitê. Porque o grupo não quer se reunir. Não tem que partir de mim o pedido da próxima. As pessoas já perceberam isso. Estão percebendo. Acho que está chegando a hora da gente bater um papo sobre vários assuntos. Por quê? Porque está todo mundo com alguma coisa para dizer no EPT. Então a gente, eu falei, ótimo, mas eu não falo, então vou marcar semana que vem. Não falo mais. Aliás, desde o começo que eu não fiz isso. Foi muito engraçado, inclusive. Eu já sabia o que ia acontecer. E continua, só que agora já tem gente aparecendo. Te dando um exemplo prático. Tem gente que... Satiro, gente, quando é que é a próxima reunião do comitê? Existe um comitê, você sabe, né? Já foi no site? Tem 25 pessoas, aqui tem presente 1, 2, 3, 4. 4 pessoas do comitê estão aqui. 5 comigo. Tem 5 pessoas do comitê do EPT que estão aqui presentes. Nesse estudo. Entendeu? E tem... Eu acho que tem 4 coordenadores aqui presentes. E são todos da mesma cidade? Não. Não. Cada um de um cantinho. Eu vivo em Guarulhos com a Juliana, você tá louca? Você tá alucinada? Não dá. Não. Até poderia ser se por causa do Alê. Mas, pra Juliana, tá doida você. A Mari, eu gostaria muito de encontrar a Mari várias vezes durante o dia até. A Juliana, pelo amor de Deus. Ele morre de vontade de tomar um café com ele, gente. Mas sem desejar o mal pra mim, né? Pelo amor de Deus. Não, isso não, né? Gente, é assim, eu entendo a posição aí do Satiro, né? Mas eu também me esbarro em uma dificuldade que eu acredito que seja da pessoa. A minha realidade aqui é a seguinte: as pessoas são, a maioria, com idade de 60 para cima. Para a gente incutir essa ideia de autonomia, eu concordo com você. Eu acho que os velhos, o velho quando passa dos 60 não tem a menor condição intelectual, não tem condição de aprendizado. Eu acho que isso não vai. Eu concordo com você, Marco. É isso mesmo, Marco. Melhor parar. Pode parar. Mas eu só estou concordando com o meu colega aí. Nada disso, eu tenho 73. Que isso? Eu concordo que eu acho que a dona Miriam nunca vai conseguir entender nada que a gente estuda aqui. Coitada. A gente é bondoso com ela, a gente é caridoso deixando ela participar. Porque assim, eu já perdi a esperança, entendeu, Marcos? Ô, Marcos,
Desculpa, Marcos, desculpa, mas eu realmente não acredito nesse negócio de idade, entendeu? Não, eu acredito que as pessoas têm diferentes. Eu já vi muito jovem cabeça dura que eu não consigo, aliás, eu ainda conheço, que eu não consigo demover de nada, enquanto eu tenho muita gente de idade que, ao contrário, tá mudando a cabeça, oportuniza que as pessoas venham. Campo dos sonhos. Quem é assim depois dos 60 já o era, gente. Já talvez. Desculpa, Marco, brincadeira, desculpa. Olha, não, tô falando sério, mas veja só. Tem uma senhora aqui que ela nasceu e criou zona rural, depois foi para uma capital, mas são 87 anos de idade, tá? Vocês estavam falando aí do passe. Demover essa ideia do passe seria fácil. Eu simplesmente dizer assim, não é mais assim, ela não aparece, com toda certeza. Tá? Então, assim... Mas não tem uma maneira mais fácil de fazer o passe? Tipo assim, você não pode fazer de uma outra maneira? Pode fazer com o pensamento e a distância. Pois é, você pode começar uma prática, não precisa... a gente não precisa ir contra nada, a gente só tem que ser a favor do que é certo. Ponto final. Isso é prática. Mas só tem uma pessoa junto comigo. Ótimo! Como disse um amigo meu que é professor, para uma sala de 50 empresários executivos no MBA. Se um de vocês aprender, eu estou feliz pelo ano inteiro. Ele falou. Espero que dessa vez eu saia feliz, que da última turma eu não consegui ninguém que aprendeu. Eu também sou assim. Se um aprender e vier comigo, eu estou feliz para Dedéu. E, sabe, não estou triste pelos outros. Os outros seguem seus caminhos, mas eu fico feliz porque eu ajudei alguém ir numa direção que ele queria ir. E não porque eu quero que ele vá. Então, é só fazer a coisa da maneira certa, que você acha, da maneira que você acredita. E continua fazendo do jeito que as pessoas querem, pois aquilo deixa elas próximas de você. Para que jogar as pessoas para fora? Deixa ela próximo, pelo menos ela vai ver o exemplo. Agora, o que eu acho é que a gente tem que fazer da maneira certa. Certo no sentido de como a doutrina nos ensina, perdão a palavra, tá? Façamos daquela maneira. Não deu para fazer, vamos tentar. Até um certo ponto. Daqui a pouco a gente volta de novo e tenta de novo. As pessoas evoluem. Independente da idade, o que quer que seja. Vamos oportunizar. Agora, você disse, não vou mudar porque não tem espaço. Muda o horário do passe. Porque esse passe de Mesmer, ele não precisa de horário, você precisa fazer de uma maneira diferente. Aliás, é um bom exercício, né? Como é que nós faríamos o passe como ele deveria ser feito? Isso já é uma bela discussão para o nosso grupo. Se quem quiser fazer isso, vamos montar um grupo de estudo. Como é que a gente faria dessa maneira diferente? Eu não sei dizer para vocês. Eu já pensei em algumas coisas, mas eu não sei dizer como é que seria feito. Eu sei algumas coisas que eu preciso. Entende? Aí tem que haver isso é ação. Você discutir como seria feito já é estar agindo. Agora vamos botar em prática. Mais ação. Apareceu ótimo. Não é só eu e um monte de espírito desencarnado. Tem um encarnado pelo menos aqui junto comigo. Vamos nós dois fazer alguma coisa, entendeu? Vamos chamar as pessoas que realmente precisam. Vou te dar uma dica. Tem um cara aqui no nosso grupo que pratica o magnetismo, tem muita experiência na área, que faz isso semanalmente e que eu tenho certeza que ele está buscando fazer sempre da maneira mais próxima do que é. Tá do teu lado aqui, é o Conde. Então, tem um cara para conversar. É um cara que é uma referência pra gente. Eu sei que ele faz isso. Aí ele faz perfeito? Não sei. Eu não sei nem como ele faz. Não sei se ele faz. Agora, com certeza, ele vai saber fazer melhor do que eu. Que nunca... Eu só participei da forma errada. E estou estudando. Eu só estou estudando. Pelo estudo eu tenho um palpite. Pela ação eu não sei te dizer. Eu acho que... Entendeu? Você me deu... Me desculpe, você me deu a oportunidade de dar um exemplo de como agir. É assim que eu vejo a gente agindo. É assim que eu me... Desculpe, que eu me vejo agindo. Eu gostaria, é um direito que eu tenho, de ver as outras pessoas agindo mais também. Assim, entendeu? Indo na direção das coisas que você acredita.
Eu acho que a ação é o que falta muito em nossas vidas. Então, mas Satírio, talvez precise de um projeto desenhado, por exemplo, de uma disponibilidade do Conde, da gente montar um grupo e estudarmos, a gente absorver a experiência dele, para poder. E como é que a gente faz isso? Com o Conde, falando com o Conde. Onde é que está o Conde? Onde é que está o Conde? Alguém pergunta para o Conde aí quando encontrar com ele se pode fazer. Ou então não, vamos fazer o seguinte: vamos esperar a responsável pelo grupo de trabalho de estudos dar um passo à frente, organizar o curso, dizer como será. É isso? Não? Matar uma coisa. Como não? Vocês são desordeiros, anarquistas? O que vocês são? Não, isso é heteronomia, não. Ah, não, peraí. Então não tem organização. Oh, que é isso? Justamente, dona Miriam, isso é heteronomia. Então, se a gente está sentindo a necessidade, desculpe usar o exemplo, a gente tem que dar um passinho à frente e falar assim: gostei da ideia. Satiro, vamos fazer aquilo, você tem interesse? Eu posso dizer: não tenho interesse, eu estou muito ocupado. Conde, você pode? Ah, eu posso. Ah, ô Marcos, você está interessado? Todos nós somos EPT, o EPT é isso. Está escrito lá isso. Isso está escrito lá, olha só, já dei uma dica. Está escrito no site isso, literalmente isso lá. Essa forma de agir do que a gente está estudando aqui, só para dar um exemplo para você. Mas eu concordo com você, eu tenho interesse? Eu tenho, eu quero ver como faria isso. Eu sei que eu não tenho brecha no meu centro, mas eu tenho interesse de saber como é que seria isso, para propor para as pessoas, fazer o que você faz. Quem sabe uma hora dessa eu consigo convencer alguém lá de me ouvir. Entendeu? Ô, Satírio, e assim, o passe, a gente tem que conhecer, entender, saber o princípio e tal. É o passe magnético, né? Que vem com o Mesmer, e depois o passe espírita. Pois é, a gente tem que conhecer o passe. Tem que ter entendimento desses dois. Mas a gente não aprende tudo para depois, eu acho, né? Para depois botar em prática. A gente aprende junto. Por exemplo, quando eu comecei a questionar o que é essa palavra magnetismo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí eu soube do Paulo, fui num lançamento do livro Mesmer, fui lá, assisti a palestra, comprei o livro e tal e li. Aí a gente começou a falar sobre o passe e tal, no centro, daí a pessoa falou assim: eu sei e tal, a gente tem o livro do Jacomelo e tem o livro do Adilson Mota. Estava aqui perto de mim, na cidade aqui, na cidade vizinha. Então, quer dizer, eu estudei de maneira autônoma, sozinha, né? Com o Paulo, que o Paulo tem no Revolução Espírita e tem no livro do Mesmer, que é difícil para mim o entendimento do que está no livro do Mesmer. Preciso ler ele novamente depois de já 4 anos, né, que eu li. Eu acho que essa é uma boa palestra, né? E aí a gente convidou eles veio para Taubaté, ficou 2, 3 dias dando curso de dia inteiro, 3 dias o dia inteiro, eles falando sobre passe. Mas o Jacomelo, ele é baseado no passe dos fluidistas. Isso. E o Adilson Mota, ele considera o passe de Mesmer e o passe dos fluidistas, né? Porque eu fazia algumas perguntas para ele, eu falava assim, mas dá para fazer a distância aí pelo pensamento, não precisa desses movimentos. Daí ele falava, eu concordo, sim. Então, assim, a gente precisa entender bastante sobre isso. Até mesmo para depois a gente chegar na casa espírita e conversar com as pessoas, né? Propor, falar assim, né? Vamos pensar mais sobre isso e tal. Vou fazer o seguinte, eu vou marcar com o Paulo em outubro. Vou começar a colaborar, hein? Uma palestra sobre o passe espírita, como aplicá-lo, o que está envolvido no aprendizado de um novo passe. E vamos debater com ele. Não sei se ele já fez, mas ele é um cara bom para a gente debater, né? Ele conhece bastante coisa. E vamos pegar os subsídios com ele. Agora, independente disso, vamos agir. Dá para fazer mais?
Dá, vamos. Ele tem algumas palestras que ele fala sobre isso, mas, poxa, se ele tivesse disponível para a gente... Não, tá, garanto. sei, Me dá uma semana que eu ligo lá e já arrumo uma data. Alguns dias. Mas, ó, e o Conde também, o Conde, se ele pudesse, né, e quisesse. Despertou a minha curiosidade o Conde, porque eu penso assim que ele deve ser uma inteligência, ele deve ser ele capital de conhecimento, e sempre é o mais calado. Esses são os que mais sabem. Calado? Então, ele não, eu queria que ele falasse alguma coisa, Conde. O que você está achando dessa conversa? Eu fico assim ansiosa. Hoje ele não tá, Hoje ele não tá, ele chegou de viagem, tá cansado, ele foi em Ouro Preto. Não, é que eu tô. Já mudou? Já mudou a cor? Mudou a cor, Satiro? Mudei o quê? A cor. Que cor? Ouro. Não entendi. A cor do ouro. A cor do ouro? Não. Você mudou. Mudei a cor do quê, cara? Do ouro. Que ouro? Que ele falou agora que eu fui em Ouro Verde. Ah, sim, não, você está em Ouro Preto. Estava em Ouro Preto. A cor do ouro. Em Ouro Preto. E você falou Ouro Verde. Não, falei? Ah, então tá bom, então Ouro Preto. Não. Depois fala assim, de quem tem 60 e 70, não é bem assim, hein? Aí, ó, tá até trocando o nome de Ouro Preto, é ruim, hein? Pois é. Mas eu tô chegando lá, quando eu chegar lá, vocês me respeitem. Eu sou seria um cara incapaz. Então, o que a Rosângela falou aí, não foi só ela que fez o curso do Jacó. Eu também fiz. Eu acho que todo o movimento espírita fez, acho que 98%. Não, eu fiz numa época, mas o problema é o seguinte: fiz o curso dele, chamei ele para ir no centro onde eu frequentava, fui nos encontros de magnetizadores. Por quê? Porque eu estava buscando resposta. O problema é o seguinte: não via resposta ali, não conseguia achar lógica naquilo. Agora, de pegar o seguinte, eu queria o livro dele, do passe, você nota que ele leu muito, mas qual que foi o problema dele? Se você pegar o que ele leu... Ele ficou só em Kardec. Não, ele pegou só os fluidistas. Ele pegou os fluidistas e Kardec, ele não foi para o Mesmer. Sim, mas o Kardec que ele pegou do ponto de vista dos fluidistas. Sim. Por exemplo, ele não lê em francês, até aí tudo bem, ele não leu o Mesmer, não leu. Ele acha que, por exemplo, isso virou lenda. Sabe quando vira lenda? Quando a pessoa não lê a biografia, não vai a fundo, vira lenda. Por exemplo, o chamado sonambulismo. Ele acha que o sonambulismo não era uma coisa que Mesmer desconhecia. Ele acha que quem descobriu isso foi o Pseudo. Por quê? Porque não leu o Mesmer. Porque ele está claro, para o Jacó é o seguinte: se a coisa não estiver bem clarinha, ele não consegue ler nas entrelinhas. Ele lê tudo com os olhos de hoje. É difícil isso. Estou dizendo assim, ele tem o valor dele, porque eu acho assim, como que vale o pensamento e a intenção, pode fazer um malabarismo que for. Se o pensamento estiver no meio desse malabarismo, vai funcionar. A intenção. E ele mesmo é contraditório, porque ele fala que teve um monte de vezes que fez a distância. Então, se ele já fez a distância, matou, que não precisa do malabarismo. Mas é difícil para uma pessoa. Imagina uma pessoa caminhou pela estrada, que ele já tem, né? E, de repente, ele percebe que tudo que ele escreveu tá equivocado. E para dar o braço a torcer e voltar atrás? Ai, é difícil, né? É difícil, não é uma coisa fácil. Tem que ser grande. Bom. É difícil. Agora, note, será se ele acha, ele consegue compreender, porque ele não entende muito de teoria. Ele não é uma pessoa que se preocupa muito em como é que eu vou falar para vocês? Até as pessoas que seguem ele, não são que as pessoas que pegam, elas querem uma coisa já manual, um método. E se não existir o método? Só existia a teoria.
É o que eu estou falando. A gente tem que discutir e tentar criar alguma forma ou começar a se aproximar disso. Eu falei pro Jacó, assim, num evento que teve. Eu sonho em ver um evento onde esteja você, o Adilson Mota e o Paulo. Vocês fazem um congresso falando 3 dias sobre passe magnético e passe estérico. Vai ser interessante. Aí eu dei a dica para ele. E o que ele falou para você? Eu dei a dica para ele. Isso já faz uns 3 anos já. E o que ele respondeu na época? Não, eu fiz tipo um convite, né? Eu não fiz uma pergunta. Daí aí o pessoal ficou meio assim, ele falou assim, ela só falou, ela não fez pergunta, daí ele não respondeu. Ele não fez comentário nenhum. Nota bem, ele sabe que o que está sendo pregado é totalmente contrário ao que ele prega. Ele, por exemplo, ele tem uma coisa, ele convidou o Paulo para ir lá no centro onde ele frequenta, dar um seminário. De mais de um dia o Paulo ficou lá. Só que ele não esteve presente, ele viajou. Ai, não vale. Não vale. Bom, você acabou de ter sua resposta. Você acabou de obter sua resposta. Entendeu? Não existe, veja, é impossível. O que você está pedindo é o seguinte: chama o Rustang e o Kardec para dar uma aula sobre o espiritismo. Né? Entendeu? Não aí dá, chegar lá, o Rustang não vai. Pelo menos o Rustang é garantir a bilheteria, né? Porque é lotar. Entendeu? São certas coisas, nota. Não é que a gente não pode falar assim. O que ocorre com ele, eu não sei o que ocorre com o Jacó, não sei. Isso tem de perguntar para ele. Qual é o valor dele? O valor dele é o seguinte: ele está trazendo, através da editora dele, os livros dos fluidistas. É uma oportunidade de estudo, de qualquer jeito. É uma oportunidade de estudo. Eu tenho um que fala sobre o êxtase, sonambulismo e tal. Bom. É lindo, é um romance que ele... Não foi ele que traduziu, eu estou falando do livro... Eu estou falando do livro dos fluidistas, que eu li uns 2 livros. Sim, ele tem também. Ele conseguiu traduzir. Mas esse daí eu não li, não. Eu li só... Não é nem ele que traduz, né? É o colega lá que eu conheço. O cara é excelente. A pessoa que traduz o livro dele é uma pessoa muito dedicada. Pelo que eu li esqueci o nome dele agora, mas ele faz mesmo por paixão. É um cara totalmente desprendido. Agora, qual que é o problema? O problema é o seguinte: não existe avaliação crítica disso. É uma tradução literal e pronto. Não existe uma interpretação. Mas é um válido, eu acho isso válido. Por que só a FEB? Se ele está trazendo o livro dos fluidistas, é válido. Agora, se ele está trazendo só dos fluidistas, tendo a oportunidade de trazer os outros, ele devia trazer os outros, aqueles que não são declaradamente fluidistas. Eu tenho aqui, tradução Cleone Teodoro Reis. É ele mesmo, é um excelente homem. Esse daqui, gente, é um romance, é lindo. Fala sobre dupla vista, êxtase, sonambulismo. É lindo. Peraí, faça um pouco. Não, o subtítulo. Eu não conheço. É dupla vista. Aí ele até coloca, dupla vista, e ele coloca, né? Recomendado por Allan Kardec. Tá, mas quem é o autor? Que não é ele bota o nome dele. Não, ele colocou revisão, né? Jacó Mello, e ele coloca a tradução. O autor, L. Dertet. Mostra a capa, Rosângela. Essas coisas que é assim, como é que você vai colocar o nome do tradutor ou o nome do revisor maior do que o nome do autor? Não pode, né? Eu acho que voltando ao ponto que eu toquei, né? Só por isso. Edição em português. 18. Eu acho que ficou claro. Série Clássicos do Magnetismo. Acho que a gente pôde fazer uma discussão que clareou algumas coisas aqui para todo mundo, alguns sentidos para a gente continuar a estudar. E que a ação, botar em ação as coisas é legal. As oportunidades estão sempre presentes para a gente colocar alguma coisa. O Satiro, quando eu estava falando, ele falou tem uma hora que se você continuar tentando ficar em 2 barcos,
você cai na água e se afoga. Os barcos, eles vão se separar. Eu já fiz minha escolha. Entendeu? Então, o que ocorre? Não dá, em um determinado momento, eles não continuam. Tem um determinado momento que você vai pular num barco e vai falar para outro barco, olha, você quer ficar nesse? Então fique, boa sorte. Não vai desejar massa, vai, boa sorte, fica nesse. Só que mas tem que saber, né? Só que para você já não serve mais. Não serve mais. Ô, Conde, esse é o ponto. Você tem que saber todos os barcos. Porque senão você não escolhe. Nota, o que eu estou dizendo, eu já andei no barco do Jacó, eu já fiz o curso, já fui lá. O que eu encontrei? Eu encontrei uma coisa que, sabe aquela coisa da a porta era larga, mas ela vai ficando estreita? É assim. Por quê? Porque não se abre. Você virou dogmático. É o mesmo que você pegar, por exemplo, vou estudar psicanálise. Se você ficar no método freudiano, você fica fechado. Agora você precisa conhecer Freud. Agora, se você ficar só no Freud, você se dana, porque o Freud, ele acha que ele é o todo. Não existe o todo. O próprio Mesmer, se você ficar só no Mesmer, você também vai dançar. Por quê? Porque o Mesmer, ele ainda está largo, ele está atual. Mas uma hora vai ter um método ou um jeito de ver aquilo que o Mesmer falou. Por exemplo, a ideia do Mesmer é a ideia do século XXI. Evolui. Sem sombra de dúvida. Só que a ideia dele está nas palavras do século XVIII. A linguagem é do século XVIII, mas o pensamento é do século XXI. Você sabe que eu li o livro todinho do Mesmer tentando ver a parte que ele ia falar, ó, o movimento é assim, faz para baixo, para cima, tantas vezes. Eu li o livro todinho, e olha que é mais de 800 páginas. Uma coisa que ninguém percebe, por exemplo, falava de mão aqui, mão ali, para aqui, então, pega ali. Mas nota, tem uma outra coisa que ninguém percebe. O que torna o livro do Mesmer maçante hoje? Ele segue a tradição da época. O que era a tradição da época? Todos os livros na época, eles tendem a ser igual. Eles vão ser construídos no mesmo diapasão. Se você pegar todos os livros científicos da época, eles são escritos do mesmo diapasão. Ou seja, no mesmo tipo de literatura. Aí você fala, poxa, parece que não sai do lugar. Mas era uma tradição na época, então ele segue a tradição. Só que o que ele coloca lá, dentro daquela tradição e daquele vocábulo, é algo que rompe aquilo. Só que as pessoas falam, gente, ele fala, parece que não fala nada, não, ele está falando tudo. É que nós não estamos habituados com a linguagem daquela época. Se você pegar um romance daquela época, todos os romances são assim. Você pega um romance, você lê um romance do século XVIII, pega os outros, a construção é semelhante. Aí sempre tem um maluco que rompe, né? Por exemplo, a gente hoje em dia lê Shakespeare e fala, nossa, Shakespeare é tão arcaico. Shakespeare é moderno para a época. Por quê? Porque tudo que acontecia vamos dizer, no bastidores, ele colocou em cena. Porque o teatro antigo não falava assim, olha, o povo enforcou fulano de tal. O Shakespeare enforcava no palco. No teatro clássico era só dito que foi enforcado. E se falava isso. Olha, o povo enforcou fulano de tal. Shakespeare enforcava. Por isso que ele é chamado de bárbaro. Ele trazia aquilo que não podia ser mostrado. Que era só falado. E o mesmo vai acontecer. Mas o Mesmer, é que o mesmerismo já é uma obra. Você nota, já muda, né? O mesmerismo é uma obra escrita depois, com a ajuda do outro, que a linguagem muda. Essa aí eu não li ainda, mas eu vou ler. Muda completamente. Mas são momentos, entendeu? É o que falou. Você está no caminho certinho, você tem que pegar. Você está fazendo uma trilha, entendeu? Uns vão fazer um caminho mais longo, outros vão fazer um caminho mais curto, mas cada um vai achar o seu caminho. Não adianta falar, é assim, assado. A pessoa tem que sentir e compreender que aquilo é para ela. Se ela não compreender, não faz sentido, ela vai ser repetitivo. Por que você está falando isso? Porque eu ouvi do outro. O que adianta?
A minha mãe falava assim, você gosta tudo de explicadinho e tal, e eu achava que ela estava, tipo, menosprezando. Não, isso é uma virtude. Mas é. A gente querer as coisas bem explicadas e entender. É uma virtude. Eu estou escrevendo o nome do livro aqui no chat, quem quiser depois. É bom, porque eu não conhecia, não. Quero saber o autor. Porque na hora que você vê os livros de capa dele, o nome dele fica maior do que o do autor. Não existe isso. Vamos encerrar, pessoal, o dia? Vamos. À noite, né, Bruno? O estudo. Você está trocando cor, está trocando... Eu ando assim, eu horário, chegando próximo do... Eu só espero que vocês tenham compreensão comigo, depois dos 60 eu não aprendo mais nada, entendeu? O Marcos, coitado. Peguei ele para Cristo hoje. Desculpa a brincadeira, Marcos. É que eu acho que a gente pensa tão assim. Eu conheço o que eu falei, eu conheço jovens de 14 anos de idade que são muito pior que muito amigo meu que é velho, sabe? E que não tá afim nem de debater. Paciência, né? Cada um no seu momento. Vamos lá? Alguém faz um encerramento aí? Eu faço, Satiro. Agradecendo por mais uma oportunidade de reunião, de estudo, de leitura, mas sobretudo de reflexão. Obrigado, espiritualidade amiga que nos acode, que nós possamos fazer valer em nossas vidas todo esse acolhimento que recebemos daqueles que seguem à frente e nos desejam o bem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.